Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Você conhece a história do primeiro milagre de Jesus, quando ele transformou água em vinho? Se tiver sua Bíblia em mãos, abre no Evangelho de João, porque nós vamos começar no capítulo 2 e observar algumas outras coisas ao longo do livro. Foi bem no início do ministério de Jesus que ele aceitou um convite, junto com sua mãe e alguns dos seus discípulos, para um casamento em Caná da Galileia. O registro em João 2 não revela os nomes dos noivos ou outros detalhes, pois o foco aqui está no poder de Jesus. Foi nesse casamento que Jesus realizou seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Lendo os primeiros versículos de João 2, observamos que a conversa de Jesus com sua mãe deixa transparecer a aparente frustração dele, indicando que ela teria se precipitado em pedir para ele resolver o problema da família no casamento. As palavras de Jesus, porém, nos orientam em nosso entendimento da sua missão. Ele disse: ainda não é chegada a minha hora. João 2, versículo 4. Essas palavras podem ser um pouco enigmáticas no contexto, mas ganham sentido ao longo do livro de João. Percebemos que Jesus, desde o início do seu ministério, estava ciente do seu propósito e até de um cronograma para cumprir sua missão. Vamos traçar esse conceito no resto do livro de João. Vamos agora para o capítulo 7. No capítulo 7, os irmãos de Jesus se intrometeram, desafiando o Senhor a se manifestar em uma festa em Jerusalém. Novamente, Jesus disse: o meu tempo ainda não chegou. Meu tempo ainda não se cumpriu. João capítulo 7, versículos 6 e 8. Essa expressão sobre o tempo dele não aparece no capítulo 6, mas naquele capítulo, Jesus fez um discurso duro, mostrando que ele não ia ceder à vontade popular para se tornar rei sem passar pela cruz. Muitas pessoas abandonaram por causa desta mensagem, mas Jesus continuou firme no seu propósito. Quando ele pregava abertamente em Jerusalém, os líderes dos judeus procuravam prendê-lo, mas não conseguiram porque a sua hora ainda não havia chegado. João 7, versículo 30 e João capítulo 8, versículo 20. Nem sua mãe, nem seus irmãos e nem as autoridades em Jerusalém obrigariam Jesus a adiantar sua missão. Durante 3 anos, Jesus pregava e realizava sinais. Andou pelas regiões da Galileia, Judeia e Transjordânia, anunciando a chegada iminente do seu reino. Não deixou ninguém o desviar do seu propósito. Nas últimas semanas antes da crucificação, porém, seu tom e seus discursos mudaram. Ele foi com singular determinação para Jerusalém, sabendo que seria preso e morto naquela cidade. Nos últimos dias, ele afirmou: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. João 12, versículo 23. Ele reforça esse fato no comentário feito aos apóstolos em João 13, versículo 1, e na oração ao Pai em João 17, versículo 1. Ele sabia que a morte dele estava iminente. Jesus não foi tomado de surpresa. Os homens não frustraram seus planos. Conforme já determinado por Deus, e Pedro comenta sobre isso em Atos 2, 23, ele controlou quando, onde e como ele seria sacrificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, sendo Deus, agiu do começo ao fim da sua missão com perfeito controle do seu trabalho e do seu propósito. E nós devemos ter a mesma determinação de fazer a vontade do Pai, para que Ele possa cumprir em nós a sua missão e que possamos continuar caminhando para a eternidade da presença do nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras.
Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.